O ano de 2022 está sendo marcado pela retomada da normalidade. Vários setores já conseguiram se estabilizar depois de longos meses do período pandêmico. A geração de empregos está nessas estatísticas, mas um movimento curioso está chamando a atenção nesse ano. Do total de 1.816.000 demissões registradas em março, 603 mil foram voluntárias. Isso mesmo, ou seja, o pedido de demissão partiu do trabalhador. A gente vai trazer mais detalhes desse tema com o Bernardo Miller, que está ao vivo com a gente. Bernardo, boa tarde, bem-vindo ao NT Sul. Conte pra gente por que desse movimento, por que as pessoas estão pedindo demissão. Tudo bem, Daniel? Boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Exatamente, chega a ser um fato curioso numa questão ainda envolvendo pandemia, saindo do pico mais alto que a gente esteve no ano de 2020, o ano de 2021. E esses dados divulgados pelo CAGED junto com uma consultoria apontam essa questão relacionada ao desemprego voluntário, pedido de demissão voluntário. Você mais ou menos resumiu. No mês de março deste ano, foram 1.800.000 desligamentos, 603 mil foram pedidos de demissão. As pessoas estão tendo essa liberdade, também um pouco dessa coragem de pedir a demissão. Lembrando que no país são mais de 12 milhões de desempregados. A gente preparou uma tabela mostrando toda essa questão relacionada a esse número de desemprego aqui no Brasil. A gente pegou de maio de 2021 até março de 2022. E vocês podem perceber que há uma evolução gradual a cada mês. A gente chega ali em outubro de 2021, esse número baixa, e depois, a partir de janeiro de 2022, esse número só cresce e que vem chamando também bastante atenção essa questão do pedido de demissão voluntária. Eu conversei com a professora da PUC, a Manuela Zibel, que ela tem especialidade na questão de recursos humanos e ela apontou dois movimentos. O primeiro, a pessoa está no emprego, porém não está completamente feliz, realizada. Então ela procura esse desligamento e vai atrás de uma nova oportunidade que esteja feliz, enfim, trabalhando, buscando os seus recursos. E o outro movimento acontece no início da pandemia. A pessoa está no trabalho, por questões de contenção de gastos, essa pessoa é demitida, busca um novo trabalho, consegue, porém não é feliz. E aí, com a reestabilização do mercado, aquele antigo chefe liga, entra em contato e a pessoa acaba retornando ao trabalho que estava realizado. Claro, cada caso é um caso e isso precisa ser analisado. Eu conversei com a professora Manuela, que deu uma explicação mais completa sobre essa questão. Pessoas saindo das organizações quando se sentiam muito exigidas em termos de carga horária, as pessoas saindo das organizações quando entendiam que a sua remuneração não estava adequada à sua situação de trabalho, as pessoas saindo quando refletiam que aquela posição naquela organização não era satisfatória e em vários sentidos esse ser satisfatória. A gente tem vários outros exemplos, né, de movimentações diferentes que a gente observa agora, de pessoas que escolhem sair por outros motivos, mas via de regra a escolha tem a ver com enxergar essa possibilidade, né, enxergar que ou existe uma quantidade maior de posições ou que as posições que existem e que estão disponíveis são mais atrativas do que a posição que eu hoje tenho no lugar onde eu estou. Bom, Daniel, tá aí o relato da professora Manuela, lá de Porto Alegre, da PUC, falando sobre esses dois exemplos que são talvez os mais comuns para explicar essa situação do pedido de demissão voluntário que vem crescendo desde o início do ano de 2022. Eu também fiz uma outra pergunta para ela e isso se encaixa muito bem com a nossa realidade aqui de Cachoeira do Sul. Eu perguntei para ela, bom, é bem diferente trabalhar um grande centro como Porto Alegre, a grande metrópole, do que trabalhar em Cachoeira do Sul, porque tem uma questão de deslocamento, enfim, a pessoa exige um tempo maior para se dedicar exclusivamente ao seu trabalho. E isso também foi levado em conta em muitas situações. Ela também citou o home office. Pessoas que têm uma situação mais tranquila dentro de casa, não tem criança, enfim, se sentem confortável, durante a pandemia estavam com esse trabalho remoto, se adaptaram e aí, depois da volta da normalidade, essa empresa chamou novamente o funcionário para dentro da sua casa.
porém o funcionário optou por ficar no celular e isso também foi levado em conta. Digamos assim, a pessoa optou por uma tranquilidade melhor, uma tranquilidade de vida melhor depois da pandemia. Ela também ressaltou isso no bate-papo que eu tive com ela. Tem visto muitos profissionais que têm escolhido, quando podem, não voltar à atividade presencial, porque entenderam que tem vários ganhos em manter a sua atividade de trabalho remota. Por outro lado, a gente também vê profissionais, principalmente aqueles que têm muitas pessoas habitando dentro da mesma casa, ou que têm filhos que são menores, que que tinham durante a pandemia muita necessidade de atenção e que agora estão podendo voltar para a escola, por exemplo. Mas a gente viu muitos profissionais que entenderam que essa rotina de estar em casa dificultava a conciliação de papéis e que, por isso, assim que puderam, retornaram ao trabalho presencial. Então, claro, de novo, as pessoas puderam experimentar um jeito de trabalhar diferente e muitas se adaptaram e muitas outras não se adaptaram e estão muito felizes com a retomada ao presencial. Para quem pensa em fazer uma transição, é bem importante, claro, identificar organizações que tenham a ver com seus valores, que tenham possibilidades de atuação profissional que sejam compatíveis com seus interesses, mas também é muito importante tentar entender o que o mercado de trabalho está procurando. O fato de eu estar empregada hoje indica que eu sou uma profissional empregável, mas não necessariamente garante que seja fácil para mim fazer uma transição de carreira. Está aí, Daniel, o relato então da professora. Eu pego esse último trecho que ela falou, o pessoal que está amadurecendo essa ideia de fazer uma transição de emprego, enfim, troca de trabalho. Primeiramente, cuidado, você precisa estar certo de sair do atual serviço e buscar o novo. Ela até chegou a relatar isso, a gente acabou não separando esse trecho, mas eu compartilho com o pessoal de casa ter esse cuidado se você, porventura, está amadurecendo essa ideia de trocar de serviço, de emprego, enfim.